Estamos iniciando então esse tutorial sobre os ABICs e hoje nós vamos estar falando sobre como criar alertas por e-mail, né? Os ABICs ele tem a condição de não só de monitorar, mas também de alertar, né, ao administrador da rede, tanto por e-mail quanto SMS, e a gente vai estar vendo como que ele funciona por e-mail hoje, né? Para a gente não se alongar muito, eu quero mostrar primeiramente como que funciona a estrutura do envio de e-mail, né? Como que ele vai trabalhar. Bom, aqui a gente tem um servidor ABICs, tá? E aqui eu vou ter um servidor postfix. O postfix é que vai realmente fazer o envio da mensagem, do e-mail, né? E aqui eu coloquei aqui, né, o computador, por exemplo, do administrador da rede, né, onde ele vai poder abrir o e-mail e verificar qual foi o alerta. O que vai acontecer? Os ABICs, ele não manda e-mail, ele manda uma mensagem para um servidor SMTP, né, no nosso caso aqui eu estou usando o postfix, e o postfix ele sim é que vai enviar essa mensagem, né? Os ABICs só envia os dados, né, e o e-mail mesmo quem vai enviar vai ser o servidor postfix, né? Aí eu estou representando uma nuvem aqui, internet, e o administrador da rede vai poder estar abrindo esse e-mail onde for, né? Então vamos começar então a ver como que isso funciona. Antes de começar propriamente a instalação dos servidores, o que acontece? Quando você cria um servidor postfix, ele vai utilizar, né, o seu Gmail. Então o que acontece? Ele vai usar a conta do Gmail como se fosse você abrindo lá, logando, né, o seu Gmail. Então o Gmail ele tem uma regra de segurança que ele vai impedir que o postfix faça isso. Então o que vai acontecer? Você vai fazer toda a configuração certinha, mas você não vai conseguir enviar e-mail, né? E não é nada no seu computador, na configuração do postfix e nos ABICs. Vai ser no e-mail que vai estar o problema. Então nós vamos ver aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou com o meu servidor, eu estou com o meu browser, aberto aqui, tá? Eu criei um e-mail específico para fazer esse envio de e-mail, né, dos ABICs. Isso também é importante, daqui a pouco eu vou falar por quê. Então o que acontece? Esse e-mail aqui é o e-mail zabixsys@gmail.com, né? Eu vou configurar então o Gmail para ele poder permitir que o postfix faça o acesso e assim envie a mensagem, né, o e-mail. Então vamos lá, eu vou vir aqui em cima, vir aqui em conta, ok, eu vou descer um pouquinho meu menu e eu vou achar aqui acesso para aplicativos menos seguros, tá? Eu vou clicar aqui. No meu caso eu já fiz a configuração, então por isso que você está vendo ativar aqui, mas normalmente ele vai estar aqui, desativar. Então você vai mudar para ativar, tá ok? E retornar lá para a conta, tá? Se isso aqui estiver desativado, tá? Se esse acesso para aplicativos menos seguros estiver desativado, você não vai conseguir enviar e-mails. Tá? O e-mail vai ser enviado do postfix, na hora que ele bater no Gmail, ele não vai dar continuidade, porque o Gmail vai ter isso aqui como se fosse uma tentativa de invasão, tá? Então é isso aí. O que acontece? Eu falei que eu criei uma conta de e-mail específica para poder trabalhar com o envio de alertas. Por que disso? Eu acabei de configurar aqui, dar permissão para aplicativos de fora, né, aplicativos externos, fazerem acesso ao meu e-mail. Então o que acontece? A partir do momento que é só uma conta,
né, ela só vai servir, vamos dizer assim, um roteamento das minhas mensagens do meu servidor postfix para um e-mail específico, então não teria problemas, por exemplo, se alguém invadisse isso aqui. Por outro lado, se eu uso minha conta de e-mail, né, isso pode ser arriscado. Por quê? Porque se alguém conseguir invadir minha conta de e-mail, né, que não fica difícil, já que eu estou diminuindo a segurança, né, essa pessoa ela pode vir a me prejudicar. Então eu aconselho o seguinte: faça abra uma conta de e-mail específica para alertas, tá? E aí você faz essa configuração e aí você não vai ter dor de cabeça, ok? Então lembrando, então, mais uma vez, que você tem que, antes de começar a trabalhar com alertas, você tem que desativar isso aqui, né? Ativar o acesso a aplicativos, tá? Porque senão você não consegue. Bom, vamos lá então. Começando então, eu aproveitei, eu fiz um arquivo TXT com todos os comandos que eu vou usar. Bom, isso aqui para mim é mais para ser mais rápido, né, para não precisar ficar digitando tudo, mas eu estou enviando esse arquivo também porque o que acontece? Às vezes você pode ficar na dúvida na hora de digitar alguma coisa, são palavras muito estranhas, às vezes você não está muito habituado com Linux, então você pode simplesmente copiar, né, e colar aqui no browser, né? Isso para uma questão de ser mais rápido, né? Por aprendizado, eu aconselho você a digitar realmente, né, para poder pegar mais rápido isso aí. Vamos lá. Bom, eu deixei meu terminal aqui bem estreito, né, para eu poder ver o TXT e o terminal. Primeiramente, o que eu preciso fazer, tá, é atualizar meu Linux. Então, apt-get update, tá? Ele vai estar dando uma atualizada. No meu caso aqui ele não vai demorar porque eu já fiz uma atualização hoje, então ela vai ser bem rápida. Na verdade ele vai mais a verificar, né? E aí a gente vai poder, logo após isso, dar início à instalação do postfix. O que eu vou fazer aqui agora é a criação do servidor postfix, tá? Só lembrando, voltando àquela imagem, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui na imagem eu estou mostrando dois servidores, né, físicos, mas eu não tenho necessidade de um servidor Zabbix e um servidor postfix. Eu posso fazer tudo num servidor só. Eu mostrei dois aqui só para mostrar como que vai ser o processo da mensagem, mas na verdade eu posso usar somente um servidor físico com o Zabbix e com o postfix, tá ok? Vamos lá. Bom, já atualizei, agora eu vou dar início, tá? Algumas coisas aqui eu não vou nem copiar, eu vou digitar mesmo, tá? E aqui eu vou explicando. Bom, nessa primeira linha estou instalando, né, o postfix e as pendências. Vamos lá. A gente aguarda um pouquinho, né? Eu não vou pausar porque eu quero mostrar tudo, ok? Aí você vai poder dar o site internet, essa opção aí que você vai deixar, nome de e-mail para qualificar, você pode dar ok. Esse aqui, o nome que apareceu ali é o nome do meu host, né, da minha máquina, é o hostname. Você pode manter o mesmo nome, não tem necessidade de mudar, ok? Então tá indo aí. Mais alguns instantes e a gente já está com o postfix instalado. A configuração dele é bem simples. Eu acho que se você tiver já algum conhecimento de Linux e conhecer e-mail, você não vai ter dificuldade de fazer isso não, tá? Bom, está instalado aí, tá? Agora eu vou para minha segunda linha, tá? Eu vou estar criando um arquivo aqui agora, tá? Esse arquivo sas lauf, tá?
Na verdade eu não estou criando, eu vou fazer uma edição desse arquivo, tá? A única coisa que eu vou fazer nesse arquivo aqui, nessa linha Start, eu vou mudar de No para Yes. Ok? Tá, eu estou usando o Vim para fazer essa edição, tá? Se você quiser, você pode usar o V também, tá? Igual eu falei, você precisa ter pelo menos um conhecimento básico de Linux para poder estar fazendo isso, ok? Vamos lá, agora eu vou reiniciar, tá, esse arquivo. Ok, pode ver que ele foi normal, não houve nenhum erro. Agora eu vou entrar no diretório postfix, né? Eu já criei o servidor, né? O postfix já está instalado. Postfix. Estou numa posição um pouquinho ruim aqui, então por isso eu estou tendo uns erros aqui Ok. Agora eu vou descer um pouquinho aqui para que você possa enxergar. Eu vou fazer uma cópia. Existe esse arquivo aqui main.cf. Eu vou fazer uma cópia dele para main.cf.bkp, porque eu vou editar esse arquivo, mas se eu precisar dele mais tarde, eu tenho um backup dele ali, né? Então eu vou fazer aqui cp main.cf para main.cf.bkp. Tá, eu fiz uma cópia dele com outra extensão, beleza. Agora eu vou editar ele, né? Meu amável Vim, né? main.cf. Ok. Bom, o conteúdo dele está aparecendo aí, só que eu vou tirar todo esse conteúdo, tá ok? Eu vou tirar todas as linhas desse arquivo e vou substituir pelo texto que está ali embaixo. Esse texto que está ali embaixo, eu simplesmente vou copiar e colar. Eu não tenho necessidade de fazer nenhuma alteração nele, tá? Basta copiar e colar. Ok, eu vou selecionar aqui então, né? Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Isso, que aí eu estou vendo o texto todo. Beleza, copiei até a última linha, copiar, beleza. Estou vendo aqui em cima agora, colar. Ok, bom, eu não ia ter que fazer nenhuma alteração, mas agora eu vou dizer que eu já tenho que fazer. O que aconteceu? Tá vendo? Ficou um espaço em branco aqui. Isso aqui não vai ser permitido no arquivo, então eu vou ter que trazer todas as linhas de comando para cá. Lembrando que é o seguinte, tá? Tomar muito cuidado para você não excluir alguma letra sem querer aí, porque, né, assim, você está puxando, né, igual eu estou puxando aqui, de repente você pode sem querer puxar uma letra a mais, né? As linhas comentadas não tem muito perigo, mas se você tirar o sustenido ali também, né, ele vai deixar de ser comentado para ser uma linha comum. Então tem que tomar muito cuidado. Estou voltando tudo. Com exceção disso que eu estou fazendo aqui, eu não preciso alterar nada aqui nesse texto que eu colei, né? Eu não preciso diferenciar nada. Acabando aqui já. Depois desse arquivo, o procedimento é bem rápido. Ok? Bom, agora que eu já fiz todas né, acertei todas as linhas ali, estou salvando. Salvei, beleza. Tá? Dando continuidade aqui. Eu parei aqui, né, no generic. Agora eu vou para o sétimo passo, que eu vou criar esse arquivo aí generic, que chama.
tá ok? Estou criando ele, beleza. Esse arquivo aqui eu vou colocar um conteúdo bem pequeno, não vou nem colocar esse comentário aqui não, eu vou colocar só aqui mesmo. Isso aqui é o seguinte, é o usuário root, tá? Você permanece isso aqui, não precisa mudar, arroba, tá? Servidor é o nome do meu computador, né? Meu hostname. Eu vou até sair aqui para mostrar, para ficar mais fácil para exemplificar, tá? Opa. Isso. Olha só. Isso aqui, tá? É isso aqui. Isso aqui que eu preciso. Tirando os dois pontos, tá? Daqui para trás. O hostname do meu computador, né? No meu caso aqui é Linux. E o root é o usuário principal aí. Então vamos lá de novo. Tirar essas duas linhas que cometi o erro ali, né? Vamos lá. Então eu tenho aqui agora a primeira linha, root @linux, né? Root @servidor, né? No meu caso é o Linux. O e-mail @gmail.com. Então meu e-mail aqui no caso é o zabixcis@gmail.com. Ok. Embaixo a mesma coisa, root @linux local domain, tá? Isso é padrão, você não precisa mudar, tá? Espaço, meu e-mail zabixcis@gmail.com. ok, o conteúdo é só esse, tá ok? Então isso aí é padrão, não precisa se preocupar. Está saindo aqui, ok, meu arquivo generic já está pronto. Bom, agora eu vou construir o meu arquivo de senha, que é o source underline password, tá? Que está aqui no meu nono passo, tá ok? Vamos lá, voltando aqui, beleza. Aí o meu conteúdo vai ser o meu relay, né? Que no caso aqui é o smtp.gmail.com, tá? A porta nós usamos 587, tá? No Brasil não se usa mais a porta 25, tá? O e-mail eu vou colocar aqui zabixcis@gmail.com, tá? 2 pontos e a minha senha. Ok? Então tá, beleza. É só isso nesse arquivo que eu vou estar saindo. Salvei, ok, beleza. Meu arquivo de autenticação, né, de login no caso ali, já está pronto. Vamos ver aqui agora. Eu estou no passo 10. Eu vou criar o diretório, tá? Certs mkdir certs. Ok, criei esse diretório, vou entrar nele agora. Dar um clear aqui para ficar melhorar a visualização. Bom, esses 3 próximos passos aqui eu vou copiar e colar aqui em cima. Só que eu vou ter, no caso do 13º, 14º, eu vou ter que preencher alguns campos. Então, vou copiar essa linha, né? Copiar, colar. Ok. Beleza. Agora, o passo 13º. Estou copiando. Vou colar. Beleza, Enter.
E agora ele vai me fazer algumas perguntas. Country name, eu vou colocar BR. Tá? State, eu vou colocar, no meu caso aqui, eu vou colocar Rio de Janeiro, mas isso aí não importa muito não, tá? Ok. Cidade, vou colocar minha cidade, Volta Redonda. Tá? Organization, eu coloco sempre home, tá? Isso aí também não vai importar não. Home de novo, tá? Beleza. Common name, né? FQDN é o nome totalmente qualificado. Eu vou colocar aqui o gmail.com, tá? Beleza. E-mail address, novamente o e-mail zabixis@gmail.com. Beleza. Ok. Concluir a 13ª linha. Vamos lá para a 14ª. Eu vou ter que fazer exatamente igual eu fiz aqui. De novo BR. State or province. Localidade Volta Redonda. Organization home. Home de novo. Tá? FQDN gmail.com. Tá? E-mail address zabixis@gmail.com. Ok? Show. Continuando, vamos pro 15º passo aqui, né? Isso a gente já está terminando de configurar o postfix. Copiar. Vou lá. Só dar Enter. Beleza. E agora eu vou reiniciar meu postfix. Chegando aqui, eu já concluí minha configuração. Se tudo der certo, né, eu já tenho meu servidor postfix. Como que eu vou saber? Tá, eu vou testar. Então eu vou colocar aqui eco testando. Isso aqui eu vou enviar um e-mail, né? Pipe -s teste de servidor postfix. Beleza. Agora para o e-mail que eu vou enviar, vou colocar aqui um outro e-mail meu, rfilhoinfo@gmail.com. Ok. Beleza. A princípio ele não deu erro nenhum. Vamos verificar pela própria linha de comando se ele funcionou. Tá? Bom, agora ele me deu o relatório aqui. Eu vou procurar o status aqui, ó, status sent, ou seja, enviado. Tá? À primeira vista ele não deu erro. Agora eu vou conferir isso lá no e-mail. Tá? Vou abrir meu outro e-mail. Vou sair daqui. Estou entrando no meu outro e-mail. Vamos ver. Guardar mais um pouquinho. Ok. Teste servidor postfix, né? Eu acabei de receber. O que acontece? No caso aqui, o que apareceu aqui para mim foi o nome do usuário que eu estava usando lá, né? Vocês lembram que estava como root lá. Mas beleza, isso aí não tem perigo. Eu fiz aqui, por exemplo, eu já tenho o outro servidor meu configurado. Ele aparece aqui com usuários Zabixis, né? E aqui o e-mail, né? O nome do usuário que deu lá, tudinho direitinho. Vocês verem como é que ele já está até funcionando aqui. Tá? Isso aqui já é de um servidor real, que ele já funciona, já está trabalhando. Tá ok? Então, nessa primeira parte, nós já
já temos, tá, condição de criar um alerta pelos ABICs. O que eu quero dizer antes da gente dar continuidade aqui? Porque o próximo passo agora é configurar os ABICs. Se você chegar aqui e não der certo, você não conseguir enviar e-mail pelo postfix, nem tenta ir para os ABICs. Conserta aqui primeiro. Tá? Por quê? Porque não adianta, se o postfix não enviar o e-mail, os ABICs pode estar certinho, que aqui não vai enviar. Então, de repente deu errado, alguma coisa deu errada. Eu vou te falar onde que você vai voltar. Você pode começar a voltar daqui, ó, criar esse arquivo generic, o 7º passo. Daqui para frente você começa voltando. Faz tudo de novo, entendeu? Se der errado, você faz tudo de novo. Porque de repente foi uma letrinha errada, uma senha que de repente você colocou errado, né? Assim, é muita linha de comando, então de repente foi um ponto que ficou fora do lugar, até espaço pode atrapalhar o postfix de rodar. Se eu, por exemplo, nessa linha aqui de comando, se eu esquecesse esse pontinho, ele não ia funcionar. Se eu esquecesse esse espaço, deixasse assim, ele não ia funcionar. Vocês lembram que quando eu copiei esse texto aqui, né, eu tive que voltar todos os espaços que estão aqui, né? Se eu deixasse esses espaços, o postfix não ia funcionar. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser observado. Agora, o postfix funcionou, tá? É 90% de chance do seu alerta lá nos ABICs funcionar, tá? Você confere pelo próprio e-mail. Chegou o e-mail, então o postfix está funcionando, beleza? Tá? Outra coisa que é só para lembrar é aquele detalhe. De repente você configurou o postfix todinho e não está recebendo, não está recebendo, não está recebendo. Você lembra de dar uma olhada naquela situação da conta, né? Que você vai lá e dá uma olhada aqui, ó, acesso para aplicativos menos seguros, permitido. Se isso aqui não tiver permitido, não vai funcionar. O postfix vai funcionar direitinho, os ABICs vai estar funcionando direitinho, mas você não vai conseguir receber os e-mails, né? Você vai enviar, mas não vai receber, tá ok? Então agora o próximo passo nosso é a configuração de alertas lá nos ABICs e ver como que isso vai trabalhar junto com o postfix, ok? Vamos lá então. Bom, continuando então com esse tutorial sobre os ABICs, a gente vai estar falando então agora como, né, configurar os alertas nos softwares ABICs. Estou levando em consideração aqui que seu postfix está configurado, testado, né, e funcionando, ok? Eu vou aproveitar para mostrar aqui na minha tela do meu browser. Olha só, os ABICs, ele identificou 2 problemas, né? Mandou o e-mail, né? E depois que o problema foi resolvido, né? Tá vendo aqui 13h41, 13h42, às 13h45 o problema foi resolvido, ele mandou outro e-mail dizendo que estava ok, né? Aqui ele mostrou problema, aqui ele mostrou ok, né? Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui nesse tutorial. Vou ver aqui para os ABICs, mas antes eu preciso falar um pouco sobre alguns conceitos aqui sobre items e triggers, ok? Vamos lá, trigger. Eu vou pegar da minha máquina que eu vou estar testando daqui a pouco. A trigger é o seguinte: a trigger, o item é como se fosse uma solicitação de uma resposta, né? O item, ele vai mandar uma solicitação, vai perguntar, vamos falar assim, ele vai perguntar: a máquina está funcionando bem isso ou aquilo? E vai, né, aguardar a resposta. O agente na máquina cliente, né, ele vai mandar a resposta e o item vai receber essa resposta. Por exemplo, eu estou aqui com o agente.ping, né? O que esse item faz? Ele manda um sinal pro agente, né, cliente lá na máquina. Ele vai pingar para essa máquina e, recebendo a resposta, ele recebe e repassa essa resposta para que seja tomada uma ação, ok? Então isso é somente uma solicitação
de respostas, né, o item. Para isso tem, né, cada item vai ter uma chave específica, né, onde a gente vai estar configurando isso. O tempo de intervalo, né, o intervalo de atualização também é importante falar. Que o intervalo de atualização é o seguinte: cada tipo de pergunta você deve configurar de uma forma. Todos os items aqui do tutorial eu configurei bem rápido, 5, 10 segundos, mas isso é porque eu estou mostrando o tutorial. Se fosse configurar para um uso realmente necessário, né, tá usando mesmo os ABICs, algumas coisas eu não iria configurar assim tão pequeno. Por exemplo, o próprio ping eu poderia colocar aí de 30 em 30 segundos para ele estar pingando, ou de 1 em 1 minuto. Não tem necessidade de ser tão pequeno assim. Algumas coisas você pode configurar até, por exemplo, para um dia, né? Ele vai verificar uma vez por dia, por exemplo, o espaço em disco. Não tem necessidade de você configurar uma atualização de minutos. Configura uma atualização por dia e ele vai te devolver. O espaço em disco está normal, o espaço em disco está tanto, né? Então o que acontece? Não tem muita necessidade. Aliás, você não deve, melhor dizendo, é que nem questão de necessidade, você não deve configurar intervalos de atualização fora da necessidade, tá? Se ele pode ser longo, configure o longo, tá? Para até não ficar gerando tráfego na rede, né? Às vezes até tamanho de log, né? Os logs ficarem muito grandes, vários tipos de logs, né? E tal. Então, o item é isso aí. Triggers são o seguinte: como que os ABICs vai entender que a resposta que o item conseguiu, né, adquiriu, se está certo ou se está errado, se está normal ou se está anormal? É o trigger que faz isso. Por quê? Você coloca uma condição no trigger e se essa condição for obedecida, então está normal. Se ela não está sendo adequadamente respondida, então está anormal. Por exemplo, eu mostrei agora há pouco, né, o ping. Então eu vou teve uma trigger que eu fiz aqui, vou mostrar por ela mesmo, tá vendo? A estação, coloquei uma macro aqui, essa macro é uma variável que vai ser substituída pelo nome da máquina que der problema, né? Estação hostname está offline por 1 minuto, né? Eu vou abrir aqui essa trigger, olha só, minha chave está aqui. Então eu coloquei aqui assim, a expressão, eu coloquei a máquina VM1003. Se o agente.ping, ou seja, aquele meu item que eu criei lá, né, estiver sem dados, ou seja, se a resposta, né, estiver vazia durante o período de 1 minuto, então ele considerou como sim, ou seja, tem problema, né? E se tem problema, ele vai ter que tomar uma ação, né? O que acontece? O trigger eu posso configurar ele com níveis de severidade. Por exemplo, não classificado, informação, alerta, né, average, hide, que é um problema sério, né, um problema grave, e disaster. O que acontece? Por exemplo, eu configurei o ping como um alerta, né? Esse alerta quer dizer o seguinte: olha, a máquina está offline. Mas algumas coisas você pode configurar com uma severidade mais branda, vamos dizer assim, que, por exemplo, information, por exemplo, se o HD, né, se você coloca num item que vai fazer uma referência ao HD, o HD está com menos de 20% do espaço, então você pode colocar uma informação, como informação: olha, o HD está ficando apertado. Por quê? Porque a máquina não vai parar por causa disso, né? Então você coloca uma informação, o administrador da rede vai receber esse e-mail e vai olhar e falar: não, tem que dar um jeito na máquina tal, porque ela está com menos de 20% de espaço. Agora, hide, disaster, né, são coisas mais graves. O que aconteceu? Poxa, a máquina queimou, né, o CPU da máquina ultrapassou uma temperatura tal, a máquina queimou, né? Outros testes aí que podem ser feitos. Então, de acordo com o tipo de teste que você vai querer fazer, você vai configurar essa severidade, né? Então é isso aí, tá?
tanto triggers quanto items, você pode achar umas respostas mais detalhadas no Google. Eu não vou entrar muito a fundo porque nossa aula não tem a ver com isso hoje, né? Ela é só mesmo para a gente saber os alertas. Mas eu estou passando essas informações para ficar mais claro algumas configurações que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Vou falar então agora só sobre o Actions. O Action é o seguinte: o Action, a trigger, ela gerou um resultado, né? Vamos dizer assim, normal e anormal. Se der anormal, ele vai ter que tomar uma ação, né? Que no caso seria enviar essa informação para o administrador da rede, né? Eu posso criar outros tipos de actions também. Então aí coloca o nome da ação para eu poder ter uma ideia do que eu estou me referindo. Aqui, por exemplo, tem várias macros, né? Trigger status, trigger name, né? E o que acontece? Aqui no caso é só para preenchimento das informações que vão ser enviadas, né? Aqui as condições eu vou colocar, por exemplo, trigger value é igual a problema, né? E maintenance status is not in maintenance, ou seja, maintenance. Por exemplo, aqui em cima eu coloquei tipo de cálculo and or, né? E ou. Se a máquina, se o status da máquina, o status de manutenção da máquina estiver dizendo que ela não está em manutenção e o valor do trigger foi igual a problema, então faça o seguinte, né? Aí a gente vai colocar a operação lá. Então, por exemplo, a máquina parou, mas o status dela não estava em manutenção e o trigger voltou com resultado igual a problema, então ele vai fazer a seguinte operação. Aí a gente vem para cá. Aí que a gente vai criar uma operação, né? Essa operação que seria o e-mail que a gente vai enviar. Por exemplo, send message para qual grupo ou de usuários ou qual usuário específico, send only to, por exemplo, aí a mídia que eu vou configurar, né? Então é assim que se procede todo o trâmite do alerta, ok? Vamos começar então a ver como é que isso funciona. Eu vou começar primeiramente criando um usuário, ok? Vou criar um usuário, create user, eu vou colocar o nome da minha esposa. Você pode colocar um nome e o alias, né? O alias é o que vai aparecer lá na frente e vai ser relacionado ao nome. Normalmente eu coloco os dois iguais, mas isso aí é por conta de cada um. Tá? Eu vou colocar que é administrador Zabbix, tá? Password, você escolhe lá a sua senha. Ok, essas coisas todas aqui eu vou pular, tá? Um detalhe importante, eu vou vir aqui em Permissions, tá? E vou dizer que esse usuário é super administrador. Ok, pronto, já posso salvar. Beleza, então eu tenho o usuário Daiane, né? Login ok, ela vai poder fazer login, né? Status habilitada, né? E o user type é super usuário. Ok, beleza. Bom, usuário criado. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou criar um tipo de mídia, tá? Eu vim aqui, né? Administration, Media Types, Create Media Type. Eu vou dar um nome aqui de monitoramento. O tipo de mídia vai ser e-mail, tá? O SMTP, eu vou colocar o IP do meu servidor postfix, tá? SMTP hello, no meu caso aqui, né? Normalmente a gente vai usar sempre o Gmail, né? smtp.gmail.com, né? E o e-mail que eu vou estar enviando, cada um vai ter o seu, né? Eu vou estar colocando o meu aqui,
filhoinfo@gmail.com. Por exemplo, na sua empresa você pode criar uma conta de e-mail, por exemplo, administrador@empresa.com.br, né? Que seria, no caso, por exemplo, se várias pessoas, né? Por exemplo, tem 3, 4 administradores, então esses administradores abrem o mesmo e-mail para ver esses alertas, né? Isso aí é administração sua. O importante é só você saber que o SMTP e-mail é o e-mail de destino. Tá ok? Então vamos lá. Minha medida criada, chama monitoramento. Tá aqui. Beleza. Agora eu vou vir, né, configuration, né, e criar uma action. Bom, como é que eu faço com a action? Eu posso criar, né, essa action copiando uma action já existente, né? Eu vou clonar, eu vou colocar aqui notificações dos ABICs, beleza, né? Eu vou clonar. Você tem que mudar o nome para poder clonar, tá? Senão ela vai dar problema lá atrás. Operações, eu vou colocar aqui. O intervalo dela é bom você lembrar que o intervalo padrão ele vem 3.600 segundos, ou seja, 1 hora. Mas aí você muda aqui para o que você achar necessário, né? Eu gosto, nesse caso, de deixar esse intervalo de 60 segundos, ou seja, aconteceu o problema e tem no máximo 1 minuto para me mandar o e-mail. Tá ok? Então vamos lá. Eu vou escolher aqui, eu posso escolher entre mandar o e-mail para o grupo de usuários ou para usuários. No caso aqui eu vou colocar usuários. Eu vou colocar para Daiane. Tá certo? Foi lá, beleza. Aí aparece o usuário aqui, ok. Send only to. Então eu vou colocar a mídia que eu criei. A mídia que eu tinha criado chamava monitoramento. Então tá aqui, monitoramento. Beleza. Só preenchendo isso aqui já tá ok. Agora antes de dar save eu vou colocar add. Adicionei. Ok, tá tudo lá, né? E agora eu posso salvar. Beleza, salvei. Chama notificações dos ABICs. Então a minha ação, né, vai chamar a notificação dos ABICs. Tá ok? Bom, agora nós vamos ter outro passo aqui, só um minuto. Então estão aqui agora todas as 3 ações aqui, né? Você tem que observar se elas estão habilitadas, né? Eu não preciso ter 3 ações, tá? Eu tô falando isso só porque eu vou aproveitar as que já existiam aqui criadas, ok? Então, o que acontece? O que o trigger identificar de problema, ele vai mandar para cá e a ação tem lá a condição e a operação, né? A operação é o que ela vai fazer? Ela vai mandar para quem a mensagem, qual tipo de mensagem, se é e-mail, se é SMS, né? E para qual usuário, né? Esse usuário já foi criado aqui, a gente criou no começo. Então eu tenho aqui, eu posso observar na minha dashboard que está tudo verdinho, está tudo ok. Eu vou simular um problema aqui agora. Eu tenho uma máquina virtual. E o que acontece? Essa máquina virtual é um Windows XP. E eu vou estar simulando que essa máquina caiu, essa máquina está fora da rede. Ok? Beleza. E daqui a 1 minuto já tem um teste para essa máquina, né? Enquanto isso eu vou voltar lá no meu browser. Eu vou apagar essas notificações aqui para a gente não se confundir, né? Beleza. Então daqui a pouquinho eu vou estar recebendo um e-mail dizendo que uma máquina está com problema, né? Uma máquina aí não está rodando bem. Mas você pode acompanhar aqui no meu dashboard. Enquanto isso eu vou pausar um pouco esse vídeo para a gente não ficar esperando até dar o problema, ok? Ok.
acabamos de receber uma notificação. Observe bem que a dashboard já identificou o problema, né? O host group Zabbix, né? Ele está dando aqui que uma estação está com problema. Se eu passo o cursor aqui em cima, ele já está me mostrando qual é a estação, né? VM1003, né? Me dizendo que existe uma ação que foi ocorrida, né? Que foi procedida. Se eu vier agora no meu browser, né? Olha aqui, eu recebi já o e-mail. Problema, estação VM1003 offline por 1 minuto, né? Então tá resolvido o nosso problema. Já o nosso sistema já faz alertas por e-mail, tá ok? Eu vou explicar mais uma coisa aqui, mas enquanto isso eu vou até fazer o seguinte: eu vou colocar a estação de volta e a gente vai notar uma outra coisa, que o Zabbix vai mandar um e-mail agora dizendo que a estação já voltou ao normal. Ok, a máquina voltou para a rede, beleza. Então, qual que é então a nossa rotina? Tá, o usuário já está criado, ok. Então nós vamos em administração, criar uma mídia, tá? Essa mídia, tá, é como vai ser o meu alerta. Media type é o tipo de alerta. Vou dar um nome para essa mídia, tá? Esse nome você pode escolher o nome que você quiser, que, né, for melhor para te identificar. O tipo, no meu caso aqui, a gente está falando sobre alerta de e-mail, então eu coloquei e-mail, tá? Esse IP é o IP do servidor postfix, né? Nós criamos, né, nos momentos anteriores aí, tá? O SMTP Hello é o meu relay, né, que no caso é o gmail.com, tá? Então é smtp.gmail.com, e o SMTP e-mail é o e-mail de destino, para onde que eu vou mandar esse alerta, para o e-mail de quem, tá? Feito isso, só salvar, ok? Bom, depois do media type eu vim em configuration, actions, tá? E vou criar minha ação. Eu criei essas notificações Zabbix aqui, tá? No caso aqui, a mensagem default, você pode colocar até uma mensagem fixa. Eu coloquei uma mensagem aqui com várias macros, né? Na verdade, eu copiei da mensagem padrão que estava lá, simplesmente copiei só para adiantar meu lado. Mas você pode colocar a sua mensagem customizada do jeito que você quiser, né? Se você tiver um pouquinho de conhecimento das macros, que também não são difíceis, tá? Aí você coloca aqui, né? Eu dou um nome, né, para essa ação, porque esses nomes são muito importantes para você identificar o que você está fazendo depois, para não se enrolar, tá ok? Antes de salvar, você já passa para a condição, né, e você vê qual condição que você quer. Por exemplo, eu posso eliminar essas duas aqui e colocar assim, por exemplo, trigger severity, né? Vou colocar aqui, por exemplo, warning, né? Adicionar. Então minha condição agora já não vai ser mais aquilo em e ou, né? Minha condição vai ser o seguinte: se a severidade da trigger for igual ao warning, alerta, né? Então qualquer trigger que tiver essa severidade, ele vai dar como problema e vai tomar uma atitude, vai ter uma ação, tá? Que no caso aí vai corresponder ao que eu coloquei aqui, mais a operação, né? A condição, aconteceu isso aqui, trigger severity igual warning, tá? Então eu tenho que fazer alguma coisa, então vou proceder uma operação. Essa operação eu crio aqui, né? E eu posso criar mais de uma, por exemplo, mas no caso ali eu deixei uma só. Eu vou observar tempo de duração, né? Deu problema, quanto tempo que eu quero que espere? 60 segundos, né? Então tá, então 60 segundos depois que ocorreu o problema, ele vai mandar o e-mail. Eu quero que mande para um grupo de usuários ou para um usuário específico
Ou então eu posso colocar mais de um também, né? Eu posso colocar, por exemplo, 2, 3 usuários de grupos diferentes, até, né? Não tem problema nenhum. Tá, isso aí, né? Ou um ou outro, tá? Send only to. Aí no caso aqui eu vou escolher a mídia que eu tinha criado. A minha mídia que eu criei foi monitoramento. Terminei de configurar isso, adicionar. Depois que eu adicionei, ele vai vir para cá, só salvar. Tá, eu tô cancelando aqui, mas o procedimento é esse. Feito esses 3 passos, tá pronto. Tá, o Zabbix está configurado para poder mandar alertas por e-mail. Eu vou voltar no meu browser aqui agora, né? Olha lá, ó. Ele já mandou outro e-mail dizendo que a estação já voltou ao normal, que essa trigger, esse problema aqui já foi resolvido, já está ok. Tá ok? E assim então nós estamos concluindo, né, esse tutorial sobre alertas de e-mail com o Zabbix. Espero que tenha gostado. Eu estou enviando, eu tenho os arquivos aí, né, aqueles arquivos de comandos para você instalar o Postfix. Tem esse vídeo e tem também um outro tutorial que eu baixei, né, blog do Dell, se eu não me engano. Você pode estar dando uma olhada lá, tem o endereço do blog direitinho, que é muito interessante o blog dele, tá? E vocês podem estar vendo aí para adquirir um material a mais, tá? Uma boa sorte para vocês, tomara que vocês tenham entendido tudo e até o próximo tutorial.